falando sobre missões, eu ali preparando a mensagem e preparando a outra mensagem. Fomos dormir para volta de 3 horas da madrugada, porque, irmãos, pregar parece ser fácil. O negócio é quando você pega no aralho e começa a pregar. E eu comecei ontem a buscar uma palavra, e o Senhor me levou nesse versículo, Lucas 14, a partir do 15. E eu comecei a entender que Deus, falando para aquele discípulo, uma história muito interessante. Ele convidou as pessoas para quê, irmão? Para um banquete. Deus convida nós para um banquete nessa manhã. E você veio nessa manhã para louvar o nome dEle. Você veio nessa manhã para exaltar o nome dEle. Você não veio somente para ver o pastor pregar, ou para ver um amigo. Você veio para dizer ao Senhor: Senhor, depende da Tua presença. Senhor, eu preciso de Ti. Eu vim renovar minhas forças nessa manhã. Que a segunda-feira minha será abençoada, porque eu busquei em primeiro domingo a Tua presença. Por isso eu vim buscar algo do Senhor. E a Bíblia relata aqui uma coisa interessante. Ele faz um convite. O convite está pronto. Irmão, imagina um homem fazer um convite e fazer um banquete maravilhoso, preparar tudo. É como você convida alguém para ir para a tua casa, comer algo, ou jantar, ou tomar um café, como as pessoas fazem, a gente também faz na nossa casa. Você prepara o melhor, você coloca o melhor. E eu na minha casa, eu aprendi com a minha mãe, na roça, no Gonzaga, que quando veio uma visita, a minha mãe tirava tudo que era bom das prateleiras. Os doces que não dava para nós, ela colocava na mesa. Os panos mais bonitos foram da mesa, ela colocava na mesa. Eu disse: mãe, por que você está por os melhores? E nós estamos aqui com o Senhor há tanto tempo. Aí vai naquela palavra do Senhor, que quando o servo foi embora para casa e foi abandonar o filho, que abandonou a fazenda, que pegou a herança, e ele voltou, a Bíblia disse que ele falou: ó, mas tudo que está aqui já é seu. Só que minha mãe nunca dava para nós, né? O pano bonito era nosso, mas ela colocava para a gente. Os doces estavam guardados mais para a visita, e a mãe preparava aquela mesa na fazenda, irmãos, 12 filhos, e aquela mesa de madeira grandona, e preparava as coisas, colocava ali os doces, aquelas abóboras gostosas, aqueles doces de abóbora, aqueles doces de figo gostoso, aquele doce de mamão feito na mão mesmo, aquele doce de mamão em pedaços, aquele doce de mamão feito em uns copos bonitos, e preparava assim a mesa, e vai chegar alguém, a mãe falava: vai chegar alguém, e chegava 10, 20 pessoas, e sentavam naquela mesa. Eu me lembro como fosse hoje, aquele monte de pessoas sentaram e comendo, e eu, mas meu irmão olhava: Jonas, Negrinho, olha para você ver, o povo está comendo nas nossas coisas boas, porque a mamãe preparava o melhor para a visita. Visita é especial, você é especial para Jesus essa manhã. Então ele convidou para sentar nessa mesa. Mas aí, irmãos, aí vem o que eu quero ministrar nessa manhã. Esse homem convidou as pessoas certas que Deus preparou para vir para aquela festa. Aí esse homem convidou as pessoas para comer naquele dia, porque a Bíblia diz que todos serão chamados, mas nem todos serão. Todos serão chamados, mas nem todos. Então isso quer dizer, pastor Branco, que nem todos vão ser salvos, irmãos. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Deus não rejeita ninguém, Deus não rejeita pobre, Deus não rejeita mendigo, Deus quer que venham todos. Mas a Bíblia diz que todos serão chamados, mas Deus vai escolher, porque para servir a Deus, irmão, o negócio, o caminho é mais estreito. Para servir Jesus no dia de hoje, principalmente, está chegando o final. E ontem eu fui trocar um óleo do carro do irmão Fábio, eu comecei ali a pregar para um homem, falar de Jesus. Chego à noite, começo a evangelizar um casal. Fiquei 2h30 ontem evangelizando um casal, até que as lágrimas desceram nos olhos deles. Eles não eram evangélicos, mas quando contamos a experiência que tivemos com Deus e o que Deus fez na minha vida, pastora Glenda, as lágrimas começou a descer. Do meu lado, não conhecia Jesus esse casal. Ele sabia quem era Deus, mas não conhecia Jesus. Ele sabia que Deus é dono de tudo, mas não sabia quem era Jesus. Ele sabia que Deus fazia algo, mas não sabia o milagre que Jesus estava fazendo. E a pastora entrou num assunto interessante ontem com aquele casal, evangelizando ele. Falou sobre o livro de Esther. Quando Esther, ela lutou para que os judeus não morressem todos. Olha, então tem uma história de judeus que eu não sabia. Então está no livro de Esther. Então ela descobriu que o livro de Deus, sobre a vida de judeus, está no livro de Esther. Lembra quando o Filipe estava pregando para a multidão? Milhões e milhares de pessoas pregando, sendo curada, enfermo, cego, mudo, manco. Deus fala: Filipe, sai daqui e vai para o outro lado. Filipe chega lá e encontra uma pessoa só, andando na carroça, lendo um livro de Pagmim. O que você está lendo? Eu estou lendo aqui, só que eu não entendo o que eu estou lendo. Por que você não entende o que você está lendo? Porque não tem ninguém para me explicar. Precisamos de sair pelas ruas, pregar o evangelho. Precisamos de chamar as pessoas para o banquete. Mas eu vejo uma coisa interessante. A primeira coisa que eu vejo aqui, a desculpa. Eu comprei uma casa bonita, eu comprei uma casa nova, eu comprei um carro novo, eu comprei algo, eu não posso ir. Irmãos, eu posso ver aqui as coisas que aconteceram no passado, aconteceram hoje. Quantas pessoas acham desculpa para vir para a casa do Senhor? E quantas pessoas deixam para buscar a Deus na última hora?
parece que Deus está pronto, numa caixinha guardada ali, esperando a hora, quando a enfermidade bater, quando a doença chegar, quando o filho estiver morrendo no hospital, nós vamos, clamamos a Deus. Eu me lembro agora, pregando agora. Vocês viram Moisés falando aqui da minha vida lá no Jazz. Ele falou. Um dia me chamaram pastor branco, me chamaram de pastor, nem era pastor. Vai orar para um rapaz no hospital, ele está morrendo, ele vai morrer. Só falta você ir lá orar para poder esse segundo rapaz. Eu não sou Deus. Já foi pastor, já foi evangelista, mas eu quero que o senhor vai lá. Eu fui lá um dia lá. Quando eu cheguei no hospital, irmãos, confesso a vocês que na sala de visitante não cabia uma formiga. Eu disse, vai, tem reunião aqui no hospital. A família inteira estava de joelho dobrado, orando para aquele rapaz. Do outro lado, o rapaz, já 13, 14 dias ali em comas, morre que não morre. E a esperança daquele povo é que eu orasse e o rapaz ia ser curado. Eu cheguei lá, os olhos se brilharam deles. Eu disse, vocês estão ficando, falei, desse jeito, vocês estão ficando doidos, eu orar e o homem ser curado, levantar agora de 12 dias de coma. Aí eu fiz uma pergunta antes de entrar para a sala, pastora, lá que ele estava lá em coma, cheio de mangueira. Liga e desliga o aparelho, liga e desliga o aparelho. Não, espera um rapaz vir, um evangelista de rua pregar aí, ele vai orar pelo meu filho, ele vai ser curado. Eu disse, não, peraí, eu vou orar, mas eu não posso dizer que eu vou orar e ele vai ser curado. Eu disse, quanto tempo você vai na igreja? A turma que está aqui mais ou menos uns 10, 8 anos que não vai na igreja. Oh, mas que maravilha é essa, todo mundo? Falei desse jeito, mas que maravilha é essa? Bíblia na mão, tinha BBT de cabeça para baixo. Porque na hora o negócio, eu falei, na Bíblia, meu filho, está de cabeça para baixo. Aí eu entrei no quarto assim, pus a mão naquele corpo frio, realmente o menino estava morre, que não morre, e eu orei, clamei pelo sangue de Jesus pela vida daquele homem, mas eu falei para aquela família, não é eu que estou fazendo nada, se eu levantar essa cadeira aqui, amanhã ou agora, é Deus que está levantando, mas não deixa buscar Deus na última hora não, irmãos, e não é que o rapaz foi curado? E pergunta para mim se eu sei quem que é, se eu visitei, se eu vi, nunca mais eu vi a família, nunca mais eu vi o jovem. A notícia que veio nos meus olhos é que aquele homem ficou vivo. Eu orei ali, fui embora e falei, olha, procura Jesus, procura a igreja. Porque deixa eu buscar Jesus na última hora. E eu vejo aqui, esses homens aqui buscando Deus na última hora. O segundo fala, me desculpa, comprei uma junta de boi. Irmão, imagina a mesa preparada, imagina aquele homem preparou tudo no melhor, colocou as melhores roupas, os melhores panos, a melhor comida. E disse, eu comprei uma junta de boi, 5 juntas de boi, eu não posso ir. Eu começo a entender que as pessoas não estão sendo preocupadas e não estão gastando tempo em servir a Deus. E agora vai entrar a primavera, agora começa, acho que hoje, e semana que vem nós começamos a sair para as ruas, pregar o evangelho, buscar vidas, buscar almas. Pastor Branco, quantos entras aqui já foi embora, irmãos? O meu compromisso é pregar. O meu compromisso é pegar uma corda e amarrar aqui na quadrangular. O meu compromisso é levar a palavra e trazer ele a ouvir a palavra aqui. Se ele vai servir a Deus aqui, e na Batista, na Universal, na Brasil, eu não importo. O que eu quero saber é que ele está servindo a Deus. Quantos já passaram por aqui e estão servindo a Deus em outro ministério? Quantos passaram lá e estão servindo a Deus aqui? Começa com a pastora Glenda ontem. Nós vamos dobrar esse ano o evangelismo. A carroça vai passar, o trem vai passar. Quem entrar dentro vai ver a glória de Deus. Irmão, ser curado de um câncer é bom? Ser curado da enfermidade é bom? Mas não é isso que Deus quer para a igreja. Ele quer que venha servir Ele, porque tem pessoas que vêm somente para ser curado. Quantas pessoas vêm e recebem a cura? Recebem um milagre. Você pergunta a pessoa, faz tempo, pastor, que eu não vejo mais na igreja. Pastor, não tenho mais tempo, eu abri uma empresa. Pastor, não tem mais tempo, eu comprei um business que não dava aí na igreja. Quantas pessoas que eu encontrei aqui, irmão, lá no Jazz, que falam, eu não posso mais, porque o meu business cresceu, eu não posso mais na igreja. Ele foi e buscou a bênção. Quando ele recebeu a bênção, ele partiu. Está dizendo o que? É o seguinte aqui, ó. Eu comprei uma junta de boi, não posso ir. Aí vem mais outro e fala, eu acabei de casar. Aí eu vou dar um testemunho para vocês aqui, que talvez pode lembrar de vocês de algo que eu já contei aqui já. Eu e a pastora Glenda acabamos de casar, fomos na lua de mel, ficamos 3, 4 dias na lua de mel, maravilha. Quando nós chegamos, quando eu entrei na porta da igreja, entregaram para nós um papel. A partir de semana que vem vocês vão ser líderes jovens. Eu disse, pelo amor de Deus, eu vou dar primeiro na lua de mel. Eu estou indo com a lembrança da lua de mel ainda. Estou naquele hotel maravilhoso, pagando $1.500. Não, pastor. A partir de hoje da manhã, semana que vem, vocês vão ser consagrados como pastor de jovem. Eu disse, mas cadê os jovens? Aí aquele Moisés estava aqui, olhou para mim e disse, não, só tem 3. Ele disse, você é líder de jovem de 3 jovens só?
Eu vou pastor, fomos coçando a cabeça para casa, nós acabamos de chegar do casamento, nós não estamos casados, recém-casados, jovem, na nossa cabeça, falando, reclamando, não, amor, deixa quieto. E nós começamos a falar, mas nós levantamos a mão e falamos, eis-me aqui. Nós voltamos e não, Moisés, nós vamos pegar a juventude, com um ano, entregando os jovens, com 90 jovens, para a glória de Deus. Muitos deles, Moisés falou com vocês aqui no domingo, se perderam, uns saíram, outros foram para o Brasil, outros sumiram, mas nós fizemos o que Deus nos chamou. Mesmo chegando no casamento, nós agarramos a liderança de jovem. Ela estava decaída com 3 jovens, e Deus nos deu 90 jovens no domingo, no culto de sábado. Eu começo a ver aqui que esses homens estavam preparados. Aí eu vejo aqui o Senhor olhando e contando aquela história, porque a parábola, Jesus conta a parábola, tipo assim, eu estou falando para você, que essa mochila, ela é vermelha, ela é azul, mas eu tenho que falar com você de um jeito que você entende. Tem pessoas que pregam, eu amo demais, mas tem coisas que ele fala que eu não consigo, eu vou para casa, aquela palavra na cabeça, eu não consigo entender. E Deus está falando o seguinte, a minha mensagem é simples. Deus quer dizer o seguinte, Jesus está dizendo assim, não, vou sentar com vocês, vou contar a história, que essas 3 pessoas não vieram na festa, foram convidados, foram escolhidos, mas não participaram do banquete do rei. O que tem segurado nós tanto, irmãos, para estar agarrado de coisa mundana? Quantas pessoas têm tantas coisas maravilhosas, mas não tem Jesus? Eu conversando com aquele rapaz na oficina, disse, pastor Branco, a minha família é rica, mas quando eu vou visitar ele no meu país, eles têm um vazio dentro deles, que não preenche. Eu disse, não conhece Jesus. Irmãos, pessoas que não têm Jesus, elas andam com um vazio dentro, enquanto o Espírito Santo não desce e entra. E ontem conversando com aquele casal, quando as lágrimas desceram naquele casal, eu disse, agora sim, agora entra o que eu vou falar agora. Quando Jesus entra, irmão, ele muda a história da pessoa. Quando Jesus entra na vida da pessoa, a história da pessoa muda totalmente. Eu comecei a falar ontem, mas a pastora Glenda, mas eu vou começar a falar de Jesus, aquele lá começou a chorar, eu disse, meu Deus, uma palavra só, eles derreteram em lágrimas. O vazio que está dentro de vocês, só Jesus pode preencher. Tem carro, tem casa, tem dinheiro, faz viagem todo final de semana, mas faltava o quê? Jesus no coração. E Jesus dizendo, meu filho, eles vêm na minha presença, eu não quer vir porque foi convidado, porque esses homens não vieram. E a Bíblia disse que a desculpa deles é que não tinha tempo para Deus. Nós temos 2 cultos na semana, e quarta-feira o culto foi abençoado. Cada quarta-feira Deus está abençoando. Nós temos 2 cultos na semana, irmãos. O que nós estamos fazendo para vir num culto só? Ou talvez ir na quarta-feira ou no domingo só? Nós temos que buscar mais de Deus. Irmãos, a coisa está se apertando, o ciclo está fechando, não tem mais jeito. A pastora Glenda falou, 98,99% não são evangélicos naquele país. E nós temos uma cidade maravilhosa, um país maravilhoso, moramos numa casa boa, vivemos uma casa boa. E muitas vezes não podemos vir, porque nós temos algo para fazer melhor do que estar na igreja. E você veio nessa manhã, não foi para ouvir o pastor pregar não, irmãos. Você veio nessa manhã para ouvir a voz de Deus. Imagina se tem um alto falando aí em Everett Maura, Jesus vai descer na igreja de Maura e vai pregar o evangelho. Cabia, irmãos, essa igreja? Não, por que ele não vai vir? Porque deixou homens e mulheres para pregar o evangelho dele. Um dia eu fui tocado por essa palavra, ela entrou no meu coração, por isso eu estou pregando para você nessa manhã. Não duvide que um dia de vocês pode estar aqui também pregando um dia, ou estar em outro país pregando o evangelho. Tem pessoas que olham para a gente e não dá nada, e quanto mais não dá nada, Deus vai usando. Eu amo quando não me dá nada, irmãos. E eu vi uma palavra aqui, onde na palavra de Deus está lá em Lucas, eu comecei a ler, e o Fábio vai entender o que eu estou falando. Jesus disse que até no muro, Jesus olhou para o muro, os homens colocando umas pedras maravilhosas, está lá em Lucas, pode ler depois. Jesus chegou e disse, ai pedreiro, vocês estão jogando as pedras feias fora? Vocês estão jogando as quebradas fora? Pois das quebradas e da feia eu faço melhor do que as que estão no muro, porque eu quero as que não prestam. Eu estava lendo isso aqui ontem em Lucas, eu fiquei apaixonado, até no muro Deus tirou uma lição. Vocês pedreiros estão jogando as que não prestam fora? As quebradas que não tem quina, porque quem faz muro como o irmão faz tem que ser perfeito, porque o cara está pagando, mas as quebradas, as ruins, aquelas meio arranhadas, joga tudo fora. E Jesus chega e diz, olha, é essas aí que eu vou fazer o muro melhor do que está no muro, porque eu sou Jesus e eu faço do que não é ser o que é. Eu faço o pecador ser alguém, eu faço um abandonado virar alguém, eu faço a pessoa que está jogando fora virar alguém. Pessoas que você olha para ela nas ruas, como nós estamos saindo nas ruas pregando o evangelho, pessoas que estão na rua, nas calçadas, andando, com aquelas roupas fedorentas, Deus pode pegar ele e levantar ele como homem ou mulher de Deus. E esses homens aqui foram convidados para essa festa, mas não participaram da festa.
porque tinha muita coisa para fazer. Irmãos, nós estamos num país que não é nosso. Nós estamos num país que nós não falamos a língua deles como nós falamos português. Falamos bem, muitas pessoas falam bem, mas nós estamos num país emprestado por Deus. Deus trouxe você aqui, não foi para você ficar bilionário, é para servir a Ele. Ah, vai ganhar não sei quem, vai mandar nós embora, irmãos. Não preocupo com o governo, eu preocupo com Jesus. Porque se eu estiver na vontade dele, eu vou para onde Ele quer. Aí a Bíblia diz que esse homem começou a se perguntar, qual é a sua resposta agora? Não posso ir, não tem como, não vou fazer, porque não tenho tempo. É ruim, irmão, quando acontece algo na nossa vida e nós começamos a ter um tempo forçado para Deus. Um tempo que você quer para Deus, mas você não pode, porque tem algo na sua vida que está fazendo maior do que a palavra de Deus, do que a própria casa do Senhor. E tem pessoas aqui nessa manhã que vêm buscar a Deus e não somente a igreja, porque a igreja é o templo, nós somos a igreja do Cristo. E eu começo a entender que esse homem foi convidado, mas eles não teve a oportunidade de sentar na ceia do Senhor. Aí a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer um convite então, fala o seguinte, pega essa comida, deixa preparado aí, e sai nas ruas evangelizar, pregar o evangelho, buscar o povo. Talvez aquela pessoa foi convidada, irmão, já estava preparada para receber algo maior do que estava para vir, mas como eles desculparam, disse que não podiam vir, Deus disse o seguinte, busca então os mendigos, os aleijados, o cego, o manco. E o que eu acho interessante no final desse versículo, é que ele fala, eu digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados, provará do meu reino. Então, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, o mundo está cheio de pessoas, mas nem todos podem ser salvos, porque se não servir a Deus de verdade, como vai entrar no reino de Deus? Essas pessoas se preocuparam em fazer as coisas deles, fazer o melhor para eles. E eu pregando o evangelho anteontem para uma pessoa, eu comecei a falar de Jesus para aquele casal, e eu falava como que a obra do Senhor vai andar. Ele disse, pastor Branco, eu não vou na igreja, eu não faço nada, eu não quero ir mais, eu faço 3 meses que não vou na igreja. Eu disse, imagina se eu tivesse um missionário dependendo dos seus $10 por mês. Então eu morro de fome. Aí nós começamos a conversar com a irmã Simone, que está lá fazendo missões, no outro lado do mundo. Ela disse, pastor Branco, eu tenho que levantar 5 da madrugada para pegar a fila, para comprar um rato para nós comer. Quem quer encarar essa fila da irmã Simone, mas o marido dela? Quem levantar 6 horas... já acabou a venda de rato já para comer. A comida mais cara lá onde ela está é comida de rato. E se levantar 4 da manhã, você consegue comprar uns 2, 3 na feira. Se você levantar 6 da manhã, ela diz quando chega lá, já não tem ninguém mais vendendo os ratos. Quem quer encarar essa filha, irmãos? Eu não quero. Eu não quero aqui agora, mas se Deus me chamar, eu vou ter que querer. Então vamos dar glória a Deus porque estamos aqui nessa manhã. Vamos dar glória a Deus, nós chegamos na nossa casa, temos que comer o que beber. E eu começo a entender aqui que foi chamar os homens, a resposta foi não. Aí eu pergunto, cadê o compromisso? Cadê a atitude desse povo? Nós que pregamos o evangelho, nós sofremos, irmão. Parece ser fácil. E aquele casal começou a olhar para mim e falou, como que vocês conseguem viver dessa maneira? Com 2 crianças. Sai de manhã para pregar, sai à tarde para pregar, faz evangelismo, faz visita. Porque Deus nos dá a capacidade, irmãos. Por nós não conseguimos fazer nada. É você chegar e orar por alguém, a pessoa levantar daquela cama. É se você orar por alguém, a pessoa te abraçar e dizer, por causa dessa oração, Deus me levantou da cama. Eu começo a entender que esses homens não vieram. Não vieram por quê, pastor? Arrumaram muitas desculpas para chegar no lugar que Deus tinha preparado. Deus preparou esta manhã para mim e para você. Você é um vitorioso, você chegou aqui para louvar o nome do Senhor. Começa a semana dizendo, eu sou vencedor, eu vou vencer. Esse banquete eu vou participar dele, eu não vou ficar fora desse banquete. Jesus está preocupado em salvação, irmãos, ele precisa de almas. Jesus precisa que o céu se enche de almas. E essa alma vai porque se eu e você chamar, se eu e você tiver compromisso, dizer, irmãos, vai na igreja. Pastor, eu faltei no domingo, então vem na quarta. Pastor, eu faltei na quarta, vem no domingo. Sai nas ruas, pega uma maleta como eu. Aonde você passar, entrega um folheto. Eu, mas a pastora, vou nas padarias, na lanchonete, no banco. Aí eu começo a cutucar, não, fique quietinho, não. Folheto para você, meu amigo, eu te conheço. Um para você. Se aonde eu passar eu falar de Jesus, se eu perguntar aqui quantas almas nós ganhamos em 2015, eu tenho um relatório e você tem um relatório de quantas pessoas você falou de Jesus. Eu comecei a me perguntar ontem de madrugada, eu orando, quantas vezes eu vou no banco no ano? Quantas vezes você vai na padaria no ano? Quantas vezes você vai no mercado no ano? Quantas vezes você vai no médico no ano?
E a pergunta é, quantas vezes você falou de Jesus para alguém nessa fila, do banco, do mercado, da padaria, da lanchonete, do açougue? Quantas pessoas eu olhei para o rosto dele e disse, Jesus te ama. Irmãos, Deus está lá em cima, só pedindo para você, vai e fala só que eu amo essa pessoa. Porque não é na igreja quadrangular que ela vai ser salva na igreja de Cristo. Eu preciso de pregar a palavra. Aonde ela vai servir a Deus, eu não sei. Antes de entender isso, eu comecei a perguntar para mim, Senhor, mas um dia eu estava pregando para um jovem lá no Jazz, eu entrei na loja para trocar meu celular, estava quebrado, e tinha um jovem assim, escorado, esperando o atendimento. Eu olhei para aquele jovem, o Espírito Santo disse, fala do meu nome para ele. Eu comecei a pregar para aquele jovem, e convidei para um culto jovem, mas demorava do lado da igreja da pastora Glenda, uma cidade vizinha. Eu disse, eu era ali de jovem, o meu jovem era no sábado, a igreja da pastora Glenda era na sexta. Eu disse, vai aqui do lado aqui, ó, tem uma igreja abençoada, visita lá amanhã. O que falta em você é o Espírito Santo, é Jesus. Vai lá e você vai ser cheio do Espírito Santo. E aquele jovem foi na sexta-feira na igreja da pastora Glenda, do lado da loja, na outra cidade vizinha onde eu morava. E eu fui cortar cabelo um dia. Aí a minha sogra estava cortando cabelo e uma mulher chegou assim, Dona Maria José, o meu filho voltou ontem da igreja apaixonado, ele recebeu Jesus, ele mudou a vida dele. Ele falou que encontrou um cara doido, barrido, desse jeito que ela falou, doidozinho, falou de Jesus para ele num lugar que vende celular. É um tal de evangelista branco. A Dona Maria disse, meu filho, aquilo é o meu genro. E tinha uma mulher cortando o cabelo na nossa igreja, e ela ouviu aquilo. E no outro dia essa mulher me liga, desesperada. Você está ficando doido? Como é que você manda alguém para a igreja dos outros? Manda para a nossa. Eu disse, eu não fui chamado para mandar para a igreja nenhuma, eu fui chamado para mandar para a igreja de Cristo. Porque ela estava cortando o cabelo, e eu fui o assunto entre a minha sogra e a mãe do rapaz, que foi transformada e a vida foi mudada. Eu disse, não, nós mandamos para a casa do Senhor e não tem placa de igreja. Todos foram convidados, mas não todos participaram da ceia do Senhor. Todos foram convidados, mas nem todos comeram do banquete do rei. O que nós estamos fazendo para Jesus, irmãos? Ouvimos falar sobre Turquia, parece um assunto chato. Falar sobre Turquia, falar sobre o que está acontecendo. Mas é viver a realidade que vem para a pastora Glenda. Eu pego a pastora Glenda chorando em frente àquele computador. Não tenho o que comer, não tenho o que beber. E nós temos a oportunidade de trazer pessoas para comer esse banquete aqui nessa manhã. Nós temos a igreja, nós temos um pastor, nós temos um anjo que Deus colocou ele aqui para nos ajudar. O pastor Cláudio é um homem que tem ajudado as pessoas, irmão. Nós temos que trazer pessoas para essa igreja. Nós precisamos de colocar esses bancos. Está cheio, mas nós queremos mais. Porque se eu sair para a rua e precisar de alguém, aí eu vou entrar aqui numa pasta maravilhosa. Eu queria convidar você para algo nessa manhã. Mas irmãos, marca essa data de hoje na sua vida. Não deixa mudar. Porque um dia, um culto como esse, uma palavra como essa, mudou a história de uma vida de um jovem. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero fazer alguns convites nessa manhã. Pastor Branco, você está me dizendo que esse homem chegou e disse que não dava para ir porque comprou uma casa. O outro disse que comprou a junta de boi. O outro disse que casou, não pode ir. Pastor Branco, que aqueles que foram, os aleijados, os mancos, os surdos, aqueles foi abençoado, vida foi transformada. Pessoas que entrou ali desesperada, talvez precisavam de uma palavra. Aí ele manda, vá até as ruas, vai até o beco, vai até a cidade, traga para mim. Aleijado, manco, surdo, doido, barrido, traga para mim. Eu imagino a casa cheia, todo mundo esperando convidado. Os que eram convidados não vieram, e os que não eram chegaram. Aí entra manco, começa a andar. Entra cego, começa a ver. Entra aleijado, começa a andar. Aquele banquete não era para comer, aquele banquete era para salvar vidas. Esse banquete não tinha comida maravilhosa, não. Esse banquete tinha a presença de Deus. Aleijado começa a andar, cego começa a ver, mudo começa a ouvir. Não é a comida de comer, é a comida de Jesus que nós precisamos nesta manhã. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu quero orar com você.